Chegou o momento mais que especial do nosso programa. É o momento em que o pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, compartilha conosco uma mensagem bíblica. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13, São Lucas escreveu assim: E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca e Saulo, e servindo eles ao Senhor, e jejuando o Espírito Santo, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Amém. Lucas, especialmente nos capítulos 9, 10 e 11, ele detalha um dos momentos áureos da igreja do Senhor. Havia, na verdade, uma efusão do Espírito Santo sobre a igreja. O Senhor, em vários lugares, estava derramando um despertamento, e em muitos lugares havia um movimento especial do Espírito Santo. Glória a Deus. Haja vista que lá em Samaria estava lá um diácono, aquele homem chamado Filipe, a quem Deus usava. Filipe era um simples diácono, sim, Senhor, porém um vaso de bênção nas mãos de Deus. Filipe pregava, Jesus salvava. Filipe orava, Jesus curava. Filipe determinava que os espíritos do demônio saíssem das pessoas e eram libertas. Na verdade, havia um grande movimento ali. Filipe se dedicou de tal maneira, naqueles dias, à obra do Senhor, que ele teve o privilégio, irmãos, que me parece poucos tiveram na Bíblia, irmãos, ser trasladado pelo Senhor. Filipe gozou desse privilégio. O Senhor o tirou da estrada de Gaza e o levou para Azoto. Mas, meus queridos irmãos, se havia este movimento grande em Samaria, em Jerusalém também, irmãos, a cidade estava numa efusão. Porque aqueles apóstolos simples e humildes, escolhidos pelo bom mestre, alguns tirados lá da pesca, outros irmãos em suas humildes profissões, foram cheios do Espírito Santo, e aqueles homens usados por Deus, eles faziam milagres, sinais, maravilhas. Jerusalém estava sendo sacudida pelo poder especial de Deus, e as multidões aceitavam Cristo como Salvador. Queridos, assim começou a igreja do Senhor. Ora, amados, os apóstolos, na verdade, se tornaram grandes pregadores por causa da unção do Espírito Santo que veio sobre eles. Mais tarde, você vai encontrar no capítulo 9, quando Saulo, aquele grande perseguidor, o Senhor o encontra na cidade de Damasco e o salva. Certamente que Damasco, creio que em Damasco tivesse ali uma pequenina igreja, não sei, porque lá estava o irmão Ananias. Ananias, Lucas não diz que ele era pastor, missionário, evangelista, mas era uma bênção nas mãos de Deus. Quando o Espírito Santo falou com ele, para que ele fosse levar uma mensagem de salvação para Saulo, Ananias estava pronto para obedecer o Senhor. Meus queridos, eu quero dizer a vocês, agora, neste ano de 2010, que nós, os obreiros um pouco mais velhos, que somos ainda irmãos lá do século passado, mas eu quero dizer a vocês,
que esta igreja que está completando 100 anos, irmãos, ela nasceu também debaixo desta operação gloriosa do Espírito Santo. E os nossos pais também não se continham. Eles levavam a mensagem de salvação para os amigos, para os vizinhos, para os companheiros, para os colegas de trabalho, nas autarquias, nos quartéis, enfim, aonde estava um crente cheio do Espírito Santo, ali havia uma tocha acesa para falar aos pecadores que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. O descanso na fé ocorre quando decidimos permitir que Deus venha disputar o jogo da vida dentro de nós, como se Ele estivesse em nosso lugar. Agora, no quadro Nossa História, você acompanha o terceiro episódio sobre as experiências de fé dos pioneiros das Assembleias de Deus em Santa Catarina. Acompanhe. Nossa História. Em 1939, o suíço Albert Widmer chegou a Florianópolis. Itinerante, a missão dele era evangelizar em lugares difíceis. Outro missionário que se destacou em Santa Catarina foi o alemão J.P. Colenda. Ele ganhou Inocêncio Marchione para Cristo. Era um homem viciado na bebida alcoólica, estava sentado nos bancos ali e assistia os cultos pelo missionário J.P. Colenda na praça. E Marchione veio muitas vezes à frente e era levado depois do culto a coqueiro na casa do missionário. Ele recebia banho, roupa, alimentação, o carinho do pastor, e ele se converteu, se fortaleceu. Tornou-se, para mim, um dos maiores evangelistas no Oeste Catarinense e outro lugar. O missionário Virgil Smith começou o ministério pelo Nordeste brasileiro, mas teve uma passagem por Santa Catarina. Um homem assim muito simpático, tratável e também espiritual e sempre incentivando a buscarem o batismo com o Espírito Santo, serem santos e também a operação por intermédio de oração, Jesus fazendo milagres, curando pessoas, batizando com o Espírito Santo e muita salvação de almas. Nossa História.